Na manhã desta terça-feira, uma reunião aconteceu no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, envolvendo o sistema prisional da cidade e a direção hospitalar. Sabendo das dificuldades apresentadas pela instituição de saúde, uma parceria entre o Presídio de Caratinga, a APAC e o hospital foi estabelecida. A produção de alimentos e a mão de obra dos reeducandos serão destinadas para o hospital. Acompanhe os detalhes passados pelo juiz de direito do Fórum de Caratinga, Dr. Consuelo Silveira Neto. É uma parceria que está sendo firmada entre a APAC de Caratinga e o Presídio de Caratinga com o hospital, no intuito de ajudá-los nesse momento de crise que assola o nosso estado. A APAC de Caratinga, através do seu presidente Jário, está colocando à disposição do hospital a sua padaria para o fornecimento de pães e também outras unidades produtivas, como a marcenaria, para ajudar na reforma de mobiliário e também outros serviços ligados a essa atividade. Assim como o Presídio de Caratinga, através da sua diretora-geral, a Maria Alice. O presídio hoje ele tem uma horta para cultivo de hortaliças e passa também a atender o hospital nesta demanda, e não só, mas também de mão de obra. Nós temos alguns recuperandos com comportamento exemplar, que já saem para trabalhar diariamente, e a ideia nossa agora é direcionar alguns para que possam fazer um serviço de pedreiro, de pintura, um serviço de limpeza da área externa do hospital. Mas, infelizmente, quando dessa reunião com o padre Moacir, a respeito dessa nossa ajuda, eu tomei conhecimento de algumas situações que, como cidadão de Caratinga, e eu não falo aqui como magistrado, me deixou extremamente preocupado. Eu fui informado que já há alguns meses o Estado e os municípios, o poder público de modo geral, não tem efetivado repasses para o hospital. Precisamente nesse mês de fevereiro, os recursos destinados não são suficientes para compra de medicamento, para manutenção de internações e cirurgias do modo geral. Isso me preocupa porque o hospital presta um serviço público atendendo precisamente 13 municípios de toda a região, e diante dessa falta de caixa para honrar os compromissos mensalmente, o padre Moacir me alertou da possibilidade do fechamento da unidade hospitalar. Isso é muito triste, porque envolve a saúde, principalmente da população que mais precisa, que é a população carente, que é a população carente dos 13 municípios que fazem parte da nossa região. E, como cidadão de Caratinga, eu não posso me furtar de me manifestar num momento tão crítico, num momento em que, se a sociedade civil organizada, se os grandes empresários, se os municípios, se o Estado não se unirem, nós vamos passar por momentos críticos que colocam em risco a saúde e a vida dos nossos cidadãos. O hospital, segundo me foi passado pelo padre Moacir, ele só no ano passado, foram realizadas 1.279 cirurgias, 1.788 partos, 1.364 internações de adultos e 365 internações de crianças. Vejam vocês, 1.788 partos. Se o hospital fechar as portas, aonde esses partos serão realizados?
Isso é preocupante. E se não houver a união de todos, em prol da manutenção desse hospital que atende toda uma região, nós vamos passar por momentos críticos. E não podemos deixar que o fechamento ocorra. Padre Moacir destacou que hoje a instituição de saúde possui 60 pacientes internados. Ele disse ainda que no dia 26 de fevereiro, uma reunião está agendada com as autoridades do Estado e da Regional de Saúde, além dos representantes dos 13 municípios que eram conveniados com o hospital para reaver a situação da falta de verba. Se esta conversa não obter uma situação positiva, o hospital corre o risco de fechar as portas em definitivo e os pacientes internados precisarão serem transferidos. Eu tive a oportunidade de apresentar a ele a real situação do nosso hospital hoje. Cheguei aqui como provedor no final do mês de setembro e encontrei um cenário muito preocupante. Nesses últimos 3 para 4 meses, juntamente com as pessoas que têm dividido comigo esta grande responsabilidade e esta grande preocupação de encontrar soluções para o nosso hospital, estamos lutando, batalhando e trabalhando incansavelmente para que o nosso hospital Nossa Senhora Auxiliadora possa atravessar esse momento difícil de sua existência. Lembrando que são 102 anos de história servindo a esta população de Caratinga e região. Os números são assustadores e deixam a gente a cada dia mais preocupado com os compromissos que temos para assumir. Hoje, diante da realidade dos atrasos nos repasses feitos e os cortes que foram feitos nos últimos meses, é quase insustentável a manutenção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Para vocês terem uma ideia, os nossos médicos estão a receber desde o mês de dezembro. Os nossos funcionários não receberam esse mês de fevereiro ainda. O 13º foi pago apenas 1/4. E eu tenho conversado constantemente com os médicos, com os funcionários do hospital, deixando eles cientes de tudo que está acontecendo aqui dentro da nossa casa. O desespero tem sido grande, a luta a cada dia. Nós temos hoje medicamentos na casa para, no máximo, mais 2 semanas. Quando acabar o medicamento, não tem como mais manter o atendimento. Recentemente estive em Belo Horizonte, em reunião com a equipe da regional, também com o subsecretário de Estado de Saúde, apresentei para ele toda a nossa situação. Expus, como tenho feito com todos que eu encontro e tenho possibilidade, mostrando com muita transparência a nossa situação. Estive com o prefeito de Caratinga também na última semana, tivemos uma manhã inteira de conversa, mostrando para ele a nossa real situação. Na reunião do Estado, eles ficaram de dar um retorno até o dia 15, a possibilidade de fazer o repasse dos recursos atrasados, que são as parcelas do valor de 500 mil, que ficaram 4 atrasadas do ano passado, para a gente cumprir com as obrigações de final de ano, para ver o que nós podemos fazer juntos e decisões a serem tomadas. Hoje os recursos em atraso por parte do Estado ultrapassam 4 milhões de reais, conforme dados passados pelo hospital. Marcelo Cruz, diretor técnico da instituição de saúde, afirmou que os atendimentos continuam reduzidos. Médicos têm se desligado do corpo clínico pela falta de pagamento dos salários. Quando eles dizem que o hospital não cumpre algumas metas, houve sim uma redução das internações. Por quê? Porque a UTI adulto, que antes era funcionante no prédio novo, precisou ser transferida aqui para baixo por problemas nos elevadores, que já foram trocados e estão perto de serem solucionados, para que então se possa reconduzir a UTI de volta ao seu lugar de origem. Só que nesse sentido nós precisamos diminuir a capacidade de atendimento de UTI, porque nós não temos espaço para todos os leitos aqui embaixo e também perdemos espaço de internação para acomodar a UTI.
Então, o hospital, para não deixar, né, o atendimento clínico ou de terapia intensiva, ele veio se adaptando de forma a permitir a solução dos problemas sem precisar zerar o atendimento nesse segmento que são tão importantes. Então, acho que Caratinga perde muito com a desativação desse serviço, mas eu acredito sim que as pessoas tenham condições de se mobilizar e ajudar em conjunto a solucionar esse problema. E você, telespectador da Docton TV, continue acompanhando as notícias do Jornal Acontece através das redes sociais e pela TV.